Então, bem-vindos a todos, todas, ao nosso terceiro podcast da nossa roda de conversa História da Psicologia Social no Brasil. Estamos hoje aqui acompanhados por presenças calorosas e afetuosas e gostaria de dizer, assim como já socializamos o nosso chamado, que essa também é a oportunidade onde realizaremos o lançamento do livro O Selvagem Repouso em Toda a Alma, contribuições para a genealogia da psicologia social no Brasil, de Fernando, nosso convidado de hoje. Fernando Figueira do Nascimento é psicólogo, trabalhador na saúde pública, docente em psicologia social, militante da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora, e também membro do Centro de Formação Baixada Vermelha. Ele também é membro da nossa instituição parceira aqui, irmã, o Núcleo da Baixada Santista da Abrapso. Também temos aqui Silvana Brandão, doutora em Psicologia Social, coordenadora do Núcleo Campinas e região da Abrapso. E eu, que vos falo, Pablo Cassuerde, psicólogo jurídico, trabalhador de assistência social e coordenador aqui do Núcleo Campinas e região da Abrapso. Então, para a gente começar o nosso encontro de hoje, agradecer a todos que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem depois. E já convidar Fernando a falar um pouquinho sobre ele. Fiz uma apresentação breve, não sei se te contempla, e você pode falar um pouquinho da escolha desse tema, a escolha da sua escrita também, e como isso vai se relacionando no nosso tema de hoje, História da Psicologia Social no Brasil. Acho que sobre a apresentação é isso. Sempre tem uma questão com isso. Mas talvez a pergunta primeira, que eu acho que responde a isso, é por que história, né? Por que história da psicologia? Por que estudar história? Desde a graduação, uma questão que me pegava era qual a representação de sujeito que as teorias trabalhavam. Assim. Essa sempre foi uma questão. Eu fui para o mestrado para estudar isso. No surgimento ou na emergência da modernidade, a gente foi tentar entender o surgimento da concepção de sujeito, de indivíduo. No doutorado, a gente fez um percurso um pouco diferente, mas que saía ou partia do nosso presente, né? Das práticas psicossociais, como elas se constituíam na história e como o campo da psicologia social se constituía, e até para a gente entender um pouco da dimensão da ruptura que acontece em fim dos anos 70. Né? Era importante a gente saber que movimento era esse anterior. Então a gente parte do presente para estudar a história. Isso é uma concepção um pouco diferente da história que a gente aprende na escola, né? Nos moldes meio positivistas e tal, que se aprende um conjunto de acontecimentos que estão parados na história. E aí a gente faz o recuo até os anos 30, 40, para entender um pouco esse processo de constituição e como aparecem essas primeiras obras de psicologia social no Brasil, na mão dos médicos, e aí com um percurso ali muito peculiar, mas por essa razão, fundamentalmente, para responder questões do presente, por isso estudar a história, né? E dá licença, que é interessante também pensar que história não é falar meramente do fatos do passado. Eu acho que essa concepção de história que você traz, que é importante, que é para a gente entender o presente, né? Eu entendo que ainda, além de explicar um pouco do presente, a gente entender a constituição do presente, me parece que a história, ao retornar à história, aponta para o futuro. Que acho que é a grande questão, né? Assim, as possibilidades de psicologia, as possibilidades de uma nova sociedade, né? Acho que é essa a questão. E aí a gente vai, de fato, se filiando a uma tradição teórica, metodológica, que vai entender a história como algo constituinte do próprio estudo, do próprio saber psicológico. A história não está fora do saber psicológico, mas ela é um elemento importante para a análise do indivíduo, dos grupos e da própria sociedade, né? Eu entendo que, por exemplo, a gente encontra várias perspectivas ou menções de futuro na obra do Marx. Quando ele vai
olhar para o processo de junção, né, dos partidos sociais-democratas na Alemanha, por exemplo, ele aponta para o futuro da classe trabalhadora. No manifesto do Partido Comunista, há uma perspectiva de futuro da classe trabalhadora lá. E acho que essa é uma lembrança importante, porque de fato a história não é um conjunto de acontecimentos do passado, mas é um conjunto de acontecimentos que ajuda a compreendermos o momento histórico que a gente vive, as contradições que povoam, mas aponta também para a possibilidade de futuro. Acho que essa é um ponto interessante. Bacana. É como uma expressão humana mesmo, né, em si. E como qualquer tipo de expressão humana, essa dialética de produção também, tanto da cultura quanto do ser. E acho que não só algo que se investiga, se procura, porque existe algum mistério ali, algo a ser desvendado, porque hoje temos algum tipo de tendência, né? Mas algo que nos também indica um caminho possível de mobilização, um caminho possível de ser, de agir, de se manifestar também. Isso. Acho que pode possibilitar a gente, de fato, perceber algumas possibilidades de futuro, né? E acho que num momento tão desesperador, mas aí pode ser que eu esteja angustiado demais, mas acho que num momento tão desesperador que a gente vê o fascismo crescendo em vários lugares do mundo, né? Não é só uma questão da América Latina ou Brasil, mas em vários lugares do mundo isso acontecendo, as perspectivas conservadoras. Eu vi essa semana, publicaram um artigo em algum lugar, não vou lembrar agora, mas que era uma pesquisa entre jovens que detectava o crescimento do conservadorismo entre os jovens, assim, que né, a juventude, em vários momentos da história, sempre se colocou como contrário ao conservadorismo, né, mas com posições mais progressistas. A gente vê um movimento contrário nesse momento. E vanguarda, né? Sim. Vanguarda. E aí quando a gente vê assim, as coisas tão desta forma, pensar sobre o futuro é fundamental. Claro, pensar sobre o futuro implica a gente ter projetos de futuro, né? Não é só um trabalho intelectual e tal, mas implica a gente construir algumas práticas, mas também a partir de certas perspectivas de futuro. E você começou falando um pouquinho também como o seu levantamento ele vai desde muito antes, né? 1920, 1930. A gente pode pegar a história da psicologia social e traçar assim, por exemplo, em 1908 teve lá o William McDougall lançou o livro e tal, e a gente vai datando assim, né? Seria uma história, acho que nesses moldes, né? Que eu chamo de positivista, né? De como se existisse um etapismo de desenvolvimento da ciência e tal. E me parece que a ciência não funciona assim. Funciona de uma forma muito mais complicada. E aí a gente se afastou um pouco do trabalho desses marcos históricos, assim. Então a gente não votou no Wundt, no McDougall, no Gabriel Tarde, ainda que esses autores eles apareçam, mas não de forma decisiva, assim, claro, eles são autores importantes na produção bibliográfica daquele período, né, fim do século XIX, começo do século XX, mas a gente se afastou um pouco desses marcos históricos que são mais convencionais de encontrar. E a gente parte da hipótese, inclusive, de que a ciência é uma formação cultural. E como toda formação cultural, ela é determinada pelos movimentos da própria sociedade. Então a gente foi buscar nos acontecimentos da própria sociedade aqueles que determinaram e posicionaram, abriram espaço para que a psicologia social fosse recebida no país, primeiro entre os médicos e depois numa interface com a educação, né, com a antropologia. Mas aí a gente percebia que tinham dois acontecimentos fundamentais. Um era o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil era um momento importante porque abria, inclusive, para mudanças na sociabilidade, na forma de organização do modo de produção no país, e depois a proclamação da República, que aí vai consolidar isso e que talvez a gente comece, não exatamente falar do processo de Revolução Burguesa no Brasil, mas acho que são momentos que vão marcando esse processo, que aí a partir dos anos 20 tem outros impulsos, como o Florestan Fernandes nos conta, né? Mas para nós, naquele momento, então, o fim da escravidão e a proclamação da República produziam uma grande mudança nos centros urbanos, um conjunto populacional começa a ir para os centros urbanos e a medicina começa a se importar com essa população.
Por quê? Porque o medo do contágio. O medo do contágio era uma coisa, de fato, objetiva, né? Havia umas doenças que estavam se multiplicando e tal. Além disso, o risco social que essas populações representavam para o Estado e para a burguesia que se formava, né? Esse processo de proclamação da República é algo mais ou menos assim: a gente muda para não mudar. Depois o processo de revolução burguesa no Brasil também é mais ou menos assim, né? A gente muda para não mudar. Então continuam os mesmos, ainda que tenham contradições entre a burguesia que está se formando e tal. São diferentes burguesias se formando, mas é isso, né? A gente muda para não mudar. Com este interesse sobre a população, a medicina, claro, acoplada ao Estado, né, ou juntada ao Estado, assim como o direito, vão se debruçar sobre o que é a população. Mas está ali, né? Tem uma razão material que está acontecendo, né? A necessidade de organizar o país agora para uma nova forma de produção, para uma nova forma de organização do trabalho e de distribuição da riqueza, no sentido até de escoamento. As reformas urbanas que vão acontecer no Rio de Janeiro e São Paulo, elas são também preparação para que a sociedade consiga fazer circular as mercadorias que agora vão ser produzidas dentro do modo de produção capitalista, né? A população então entra nesse eixo, assim, olha, agora precisamos dar conta, né, dessa população que não está preparada para o modo de produção capitalista. Porque agora a gente precisa ajustar esta população a essa nova forma de produção, mas essa nova forma também de sociabilidade. Porque o capitalismo ele é um sistema econômico, mas ele carrega consigo um conjunto de elementos. Ele carrega uma forma de subjetividade, ele carrega uma forma de sociabilidade e que agora a gente precisa ajustar. E aí o ajustamento, que é um tema central no livro, ele se torna de fato uma prática importante para aquela psicologia que estava emergindo, né? Associada, como eu disse, à medicina, na sua interface com a pedagogia. É este momento que vão aparecer as clínicas de ortofrenia. E aqui eu acho que tem uma questão importante, assim, porque nos anos 70, a gente é comum a gente encontrar a ideia de que a psicologia passou a atender as elites, que a psicologia passou a atender a classe média, passou a atender parte da burguesia, né? O boom da psicanálise nos anos 70 e tudo mais. Então a gente associou que, bom, a psicologia, e ela é de fato, né, e durante muito tempo foi assim, uma ciência que atendeu, pelo menos na clínica, não exatamente a população mais, ou a classe trabalhadora na sua maior vulnerabilidade. Mas naquele início, as clínicas de ortofrenia e as clínicas de psicanálise que estão, a primeira delas é com o Porto Carreiro, né, no Rio de Janeiro, associado à Liga Brasileira de Higiene Mental, vai atender fundamentalmente pretos, pardos e crianças que vinham das escolas, no sentido inclusive de ajustamento dessa população. É exatamente esse modo de produção, acho que a instrumentalização do ser mesmo em si, né? Que faça bons trabalhadores que possam ser extraídos dentro da sua potência ao máximo e que ocupem as indústrias de um país ainda em desenvolvimento, né? Uhum. Os códigos de conduta das cidades, a gente tem, né, até hoje os códigos de conduta. Algumas cidades têm revisto os códigos de conduta agora, inclusive. Mas a gente sempre teve os códigos de conduta. E eles, por exemplo, criminalizavam o que eles chamavam de vagabundagem. E a vagabundagem, em outras palavras, era assim, ó, você tem um conjunto da população que tem uma visão de mundo, uma cosmovisão, não exatamente de acumulação, que é um elemento fundamental na sociabilidade capitalista, os indivíduos acreditarem e fazerem a manutenção da noção de propriedade privada e, portanto, também de acumulação. Mas aí você tem um conjunto da população que na relação que o sujeito tem com o mundo, na relação que ele tem com a natureza, não é o mesmo processo de acumulação e nem a noção de propriedade privada ela está tão consolidada ou pelo menos posta como para a sociedade capitalista. E aí, como você faz?
você precisa construir dispositivos, instrumentos para ajustar essa galera toda. Isso significava também você construir saberes, e a psicologia também também colaborou nesse sentido, dos parâmetros de normalidade e de anormalidade. Tem uma passagem do relatório, vocês sabem aquelas viagens dos sertões? Tem uma passagem nesses relatórios que eles estão no sertão, né, do Nordeste, assim, e eles percebem alguns fenômenos que eles consideram que são selvagens, que são primitivos, que são heranças primitivas e tal. Como, por exemplo, eles estão lá numa comunidade que as pessoas serravam o dente e o dente ficava mais afiado, os caninos, né? E eles dizem assim, olha, isso é a prova de que o brasileiro tem uma herança selvagem, uma herança primitiva. E essa herança selvagem e primitiva era associada de imediato à população negra. Pretos, pardos eram aqui os representantes dessa selvageria ou desse primitivismo. Assim. E aí as estratégias vão ser, em alguma medida, de novo, de ajustamento e correção. Então, precisamos corrigir essas características que são mais selvagens. Depois, o título do livro fala um pouco disso, é que essa ideia de primitivo e selvagem vai se generalizar num ato importante para a psiquiatria, né, que está se consolidando ali, mas aí a noção de primitivo vai para além, ou passa a ir para além de pretos e pardos, mas, sem dúvida alguma, pretos e pardos sendo aqueles vistos com mais ênfase como portadores desses dois aspectos. Você estava comentando, fazendo só um paralelo talvez com hoje, me veio muito na cabeça, né, quando você fala sobre isso, justamente a concepção e a ideia hoje, o que eu vejo muito na juventude, né? Também participei do Conselho Municipal de Juventude de Campinas, sempre tive bastante contato, né, com a juventude e sou jovem, né? E é esse diálogo hoje que existe, a construção dele, né, de que o Brasil não tem jeito, né, porque o problema é o brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? Para mim, talvez as raízes dessa construção desse argumento também estão um pouco aí. Eu acho que vem disso também, né? Dentro dessa estrutura racista também, eurocêntrica, que foi sendo readaptada para o brasileiro médio, assim, né? A gente pode dizer. Então, que interessante a gente conseguir, né, ver essa construção também ali, né? Isso, eu acho que talvez a gente nunca tenha deixado de discutir a questão da identidade nacional. Sim. Isso foi importante nos anos 20, isso era importante na passagem do século, era importante nos anos 20, era importante nos anos 40, nos anos 50. Talvez a gente nunca tenha deixado mesmo de discutir a questão da identidade nacional, como a gente se reconhece e tudo mais. Claro que talvez isso seja e pensando agora, né, sobre isso, talvez isso seja um efeito do próprio imperialismo. Porque uma das formas de dominação do imperialismo, é claro, é uma dominação econômica, né, no final das contas, mas que os processos de colonização, de neocolonialismo, eles passam pela captura também da formação da subjetividade, né? Ele passa pela dominação dos processos culturais e da forma que os indivíduos vão se reconhecer. Talvez isso que às vezes a gente chama de viralatismo, talvez isso que a gente está vendo agora no país, né? O Trump impõe algumas sanções, né? ou as taxas, e tem uma parte da população que não enxerga problema nisso, né? Que em alguma medida acha que para a resolução dos processos políticos internos que isso é ok, ou que também não enxerga problema em a gente bater continência para a bandeira norte-americana. Veja, são capturas, né, da subjetividade, e ligadas àquilo que é o efeito cultural do próprio imperialismo, né? A dominação cultural enfim, e aí todas as questões que giram em torno disso. Mas de fato, talvez a gente não tenha parado de discutir. Queria fazer aí uma observação em relação às mulheres nesse lugar, porque, como você falou, desse ajustamento do passado e do hoje, né,
em relação aos negros, mulatos, todas as misturas que o Brasil trouxe, mais dessa herança que podemos colocar no lugar do racismo, mas acho que tem um lugar também desse ajustamento das mulheres, né? De silenciar as mulheres. Historicamente, a psicologia também fez isso, né? Se a gente pensar nas sufragistas, né? O movimento de elas poderem, que começa na Inglaterra, né? Com o movimento de elas quererem ter o direito ao voto, por exemplo, elas foram expulsas, né, de casa, foram algumas internadas em manicômios pelos maridos, companheiros e tal, porque elas estavam loucas, né? Enfim, não diferente disso, muito facilmente o comportamento das mulheres que protestam, que se rebelam contra qualquer tipo de arbitrariedade e defesa de direitos é tida como histérica, louca, né? Isso tem um lugar também nessa história que a psicologia acolheu para dizer sobre esse comportamento feminino, né? E que eu acho que tem a ver mais com o ajustamento da questão de gênero, né? Dentro de uma sociedade de dominação, né? Ideologicamente burguesa, né? E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também, como você viu isso na sua pesquisa, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, eu acho que são muitos pontos interessantes, mas esse sem dúvida é um ponto interessante também. E eu estava falando em algum lugar assim sobre o livro e sobre a tese, e alguém me perguntou a mesma coisa, assim. E eu disse, é uma pena que eu não consegui pesquisar isso tanto quanto gostaria. Por quê, assim, né? Na pesquisa a gente vai fazendo recortes, a gente vai fazendo certos caminhos que a própria pesquisa vai apontando. Sem dúvida a questão feminina foi importante para o desenvolvimento. Bom, a obra do Freud inteira, né, no seu início, está ligada à análise da histeria. Isso, por si só, já demonstra um pouco da importância. Nessa pesquisa, a gente tratou das questões étnico-raciais, e as questões étnico-raciais ganharam, no final das contas, elas ganharam centralidade no texto, porque, e aí uma outra proposição, assim, as questões étnico-raciais foram fundamentais para o aparecimento da psicologia no Brasil. Elas foram, assim, centrais para esse aparecimento, e a gente vê, né, quando o fim da escravidão, a proclamação da República se tornam, de fato, esses acontecimentos importantes, a questão étnico-racial está ali de forma decisiva. Mas eu espero que, se alguém ler esse livro, que se dedique a isso melhor. Leremos. Porque talvez essa seja mesmo esse seja um tema, entre outros, como, por exemplo, a gente pensar os dispositivos que atuaram sobre a sexualidade infantil, a tentativa e o esforço de consolidar os testes psicométricos no país, assim, eu acho que são temas que eles aparecem no livro e na tese, mas que a gente não entrou, como a questão das mulheres, assim. Isso é importante, mas naquele momento a gente estava muito preocupado, assim, em definir o que representava o primitivismo, o selvagem e o desajustamento. Tem a tese da Raquel Morales, que ela fazia parte lá do mesmo grupo de pesquisa que eu estava na USP, que ela vai buscar os arquivos, se não me falha a memória, do Franco da Rocha, para analisar as mulheres naquele momento na produção médica, Revista Médica de São Paulo, enfim, né? Não tô, né? Mas é isso, assim, é uma tese muito boa, porque ela vai fazer este trabalho, claro que aí com os arquivos do Franco da Rocha, mas eu acho que vale passar por isso, porque ela toca na questão da sexualidade, na questão da mulher que era
perspicaz, que era inteligente, que vai ser vista para a família como destoante, que vai passar então por toda a ritualística psiquiátrica. Se depois se interessarem, eu posso encaminhar a tese. Mas eu acho muito boa, acho que vale a pena ler. Muito bom. Muito bacana. E daí você estava fazendo esse percurso, né? Você chegou próximo, né, dos anos 70, anos 80, trouxe um pouco dessa instrumentalização, acho que essa readaptação, tanto, né, no demarcador de idade, né, de gênero, de racialidade. E eu queria fazer uma pergunta para você, se você acha, porque assim, eu tenho uma impressão que talvez nesse momento onde a gente teve um boom também, chegada do SUS, né, inúmeros outros aparatos, instrumentos dentro do Brasil, se houve o boom justamente do ápice desse tipo de instrumentalização e de readaptação dessa população que a gente está dizendo, né? Porque eu acho que foram momentos importantes também, acho que enquanto constituição de população também, né, em si. Você acha que é também um momento importante que foi visto assim, ou talvez não está um pouco longe dessa situação? Acho que primeiro a gente tem que afirmar assim, o que significa para a população, ou para a classe trabalhadora mais especificamente, o que significa o SUS para a classe trabalhadora. O SUS significou, o SUAS, significam a garantia mínima do atendimento à saúde, do acesso a questões da assistência social. Sim, eu acho que isso é importante que a gente não abandone a coisa. Tem problemas? Acho que tem muitos problemas porque a sociedade vive em disputa e tem vários setores da sociedade, inclusive, que tem lobby lá na Câmara, os planos de saúde, por exemplo, que tem lobby na Câmara e que, né, barra os processos de avanço que o próprio SUS exige, né? Então, o SUS é importante, mas acho que a gente vive um momento histórico que a gente precisa retomar, por exemplo, a noção de saúde mental. Eu acho que a gente precisa retomar esses debates em torno da saúde mental, em torno da psicopatologia, porque a psiquiatria conseguiu hegemonizar esse debate. E ela conseguiu, inclusive, no processo de medicamentalização, fazer com que o seu linguajar penetrasse no nosso cotidiano, e isso produziu efeitos muito ruins, inclusive. Né? Aí, a gente está vendo aí, a gente distribui, enquanto sociedade, distribui ansiolíticos, antidepressivos a dar com pau, e mesmo assim a sociedade não é mais feliz e tudo mais. Então, eu acho que tem essa urgência da gente fazer. A gente precisa retomar esses debates. Acho que a gente precisa retomar os debates sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento humano, porque me parece que são essas concepções que vão organizar um pouco da prática da psicologia. E eu fico preocupado. Sobre o viver, né? E sobre o viver. Como é que a gente está fazendo a dinâmica do nosso viver? Que acho que isso poderia nos dar, né? Poderá nos dar respostas do nosso sofrimento, que é sinônimo hoje de adoecimento. Né? As pessoas sofrem porque elas trabalham. A gente está numa luta, por exemplo, né, do trabalho nas jornadas, contra a jornada 6x1, né? Porque a gente já sabe que não precisa dar um nome de burnout para dizer de uma coisa que é histórica, né? Que é o sofrimento diante de um trabalho que hoje tem mudanças e impactos no viver, né? Então, acho que essas coisas também... Só que quando a gente for falar disso, a gente vai ter que falar do processo do trabalho, a gente vai ter que falar do sistema que produz esse trabalho, a gente vai ter que tomar posição sobre essas coisas, né? Eu digo a gente quem? A psicologia, né? Eu acho que essas coisas, na história também da psicologia, sempre foram, vou dizer assim, neutralizadas, né? Como que ideologicamente a psicologia né, não deva tomar posições. Só para fazer um parênteses, nessa história que vivemos agora sobre o sequestro dos barcos da flotilha, o CFP fez essa semana uma posição contra
essa arbitrariedade, né, do sequestro, né, do governo de Israel para essas pessoas e fazendo uma defesa da libertação dos brasileiros que estão sequestrados e todos os outros mais. E é interessante como tem um conjunto de pessoas da categoria que fizeram manifestações contrárias a essa posição, dizendo que o CFP não tem que se meter nisso, né? Então, do que a gente está falando? Eu estou reduzindo isso, mas para dizer, são posições políticas. Não se faz psicologia sem defender direitos humanos, né? Mas a psicologia, historicamente, ficou num lugar que ela não entra nessa... Ela vai pensar o indivíduo. Que indivíduo que ela vai pensar? Um indivíduo mônada, né? Então, eu acho que essas coisas falam sobre a concepção de saúde mental, fala sobre a ideia do viver, né? E eu acho que a gente precisa, ao falar de saúde mental, falar da vida que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é um pouco disso também que se faz urgente, né? O que você acha, né? Acho que a questão da escala 6x1, esse debate, ele é, para quem está interessado em saúde mental, para quem está preocupado com isso, assim, é um debate imprescindível. Assim. Porque senão a gente fica com a ideia, claro, de a neutralidade. A neutralidade é uma concepção assim que a gente precisa... bom, ela está equivocada, é isso, né? E a gente precisa combater, assim, na ciência, né? A ideia de que a ciência é neutra. A ciência não é neutra, nunca foi, né? E é isso, e a gente precisa ter isso, acho que elaborado na ideia, né? Mas a escala 6x1, ser contra a escala 6x1 é de fato pensar na preservação da vida. Se a gente está preocupado com o desenvolvimento infantil, por exemplo, como é que uma mulher ou um homem consegue se dedicar minimamente aos cuidados a uma criança? E cuidados não é só colocar para comer, a estar junto, a formar vínculo afetivo e ter qualidade, né, na sua vinculação. Se as pessoas não conseguem sequer estar acordadas, se elas trabalham 6 dias e o único dia que sobra para fazer tudo é domingo, ou então elas trabalham por turno e aí o dia de folga dela, a criança está na escola e ela nem tem tempo de estar com o filho, né? Acho que é uma necessidade a psicologia debater sobre isso. E como eu falei, retomar as questões de saúde mental que implica tudo isso, né? Saúde mental não é uma coisa abstrata que sobrevoa a cabeça dos indivíduos e tal, mas ela se produz nas relações cotidianas, né? Nas atividades cotidianas dos indivíduos. Não só essa coisa abstrata, mas também não é algo que se deposita, né? E se coloca daí, se instrumentaliza através de uma pílula que é isso, você vai estar medicado, vai estar no seu melhor, vou poder extrair dentro da sua força de trabalho e você vai estar aqui. Isso. Só que este passo, veja, né? Porque é uma coisa interessante a gente perceber historicamente como isso se dá. Até um certo momento, a psiquiatria era uma ciência dos manicômios, dos asilos. As colônias, inclusive, ficavam longe das cidades, né? Elas eram mais ao campo e tal. Num certo momento, a psiquiatria passa a sair dos asilos. Ela estende o seu campo e ela vai para o cotidiano. Ela vai, por exemplo, nos anos 30, nos 40, os psiquiatras vão treinar professores, para que os professores consigam diagnosticar os comportamentos mais disruptivos e os professores poderiam corrigir aqueles comportamentos mais brandos naquilo que na psicologia social daquele tempo e na psiquiatria se chamava de pedanálise. Você, a partir dos conceitos psicanalíticos, da compreensão psicanalítica, você faz a correção do indivíduo na própria sala de aula. É isso. Os casos mais graves, os casos de desajustamento mais grave, aí são para os psiquiatras. E aí é toda coisa. Mas percebem, como primeiro os professores nas escolas, eles vão ser uma extensão do olhar médico, eu diria do corpo médico. Depois, as famílias também vão ser treinadas para esse olhar.
a Liga Brasileira de Higiene Mental, que era uma instituição importante naquele momento, né? Não é uma instituição do Estado, mas está junto do Estado, né? Recebe incentivos do Estado e tal. A Liga Brasileira, no estatuto dela de fundação, ela diz assim, a questão do futuro, ó, ela diz assim que uma das finalidades dela é construir um outro amanhã. Construir um outro amanhã. E que os saberes da higiene mental deveriam ser multiplicados para toda a sociedade. Higiene mental, naquele momento, está grudada com o que é a psiquiatria. Psiquiatria e higiene mental, num certo momento, correspondem ali a uma coisa só, né? São uma coisa só. E aí é isso, ó. Precisa reproduzir essa lógica precisa sair dos manicômios, dos asilos, e aí vai para dentro das famílias. Vai para as famílias, vai para as escolas, vai para o trabalho, vai para todos os lugares. Mas se a gente pensar hoje, não tem muita semelhança com esse ajustamento? Pensa Sim. na era dos diagnósticos que estão tão crescentes, né? Tipo, hoje a brincadeira que se faz é qual que é o seu? Porque você não ter nenhum diagnóstico é alguma coisa fora da realidade. Você é um estranho no ninho. Então aí eu acho que já tem também uma coisa do ajustamento que o que eu não quero dizer, eu quero dizer assim, claro que existe, ninguém está dizendo que não, né? Questões de adoecimento e, enfim, não é isso. Mas nessa dimensão que a gente está vendo, tem a ver com um lugar de compreensão social, né? De que sociedade a gente está falando e de que indivíduos a gente está falando que não estão ajustados a uma determinada ordem social esperada, né? Me parece muito semelhante a décadas passadas, ao início do século XX, né? Que não só décadas, né, mas do século passado, onde a gente via essa questão do ajustamento como uma forma de controle social, político, né? De que tipo de cidadão se espera para determinado tipo de sociedade. Sim, a gente encontra debate, por exemplo, em câmaras estadual, assim, das pessoas dizendo, olha, a gente precisa defender o território nacional ali, Primeira Guerra, né, entre guerras, a gente precisa defender o território nacional. Mas olha essa população, um monte de degenerado, estou só usando as palavras que, né, aparecem lá, um monte de degenerado, assim, como é que a gente vai fazer com essa galera toda aí, esse monte de degenerado? Vamos ajustar. É isso. A população ela é um objeto político para o Estado. Sim. Até porque na modernidade o Estado ele precisa da população, ele precisa povoar o território. Ainda que isso tenha, para um país colonizado, isso sempre foi importante para Portugal, né? Portugal sempre necessitou que tivesse gente aqui para assegurar o seu domínio. Mas com a formação dos Estados modernos, a população ganha uma outra coisa, que não é só populacionar um lugar, mas é produzir riqueza, garantir a riqueza do Estado e etc, né? E eu queria fazer uma pergunta dentro disso, porque assim, eu também tenho comigo uma concepção muito que eu gostaria que você pudesse me ajudar também a desenvolver, porque me parece que houve dentro de um momento histórico também a separação, claro, dentro desses instrumentos de coerção, né, e poder a essa população que a gente está dizendo, mas também uma roupagem nova para essa configuração, que é colocar, e talvez até a psicologia social talvez tenha contribuído em um primeiro momento nisso, os direitos essenciais dessa população como uma benesse, como um favor que se é empregado e é direcionado. E talvez aí o SUAS ele tenta vir numa contramão também disso, né? Mas essa constituição inicial de seus direitos fundamentais como algo que é de favor, o que a gente pode relacionar também com a história não só da psicologia, mas também da psicologia social também no início dentro do Brasil? Porque ainda hoje acho que a gente ainda tem em alguns espaços, né, alguma atuação, a gente ainda vê, né, essa configuração de algo que está se entregando com um favor. Não, tá. Direito essencial, seguridade alimentar, não, por favor. Cesta básica se entrega, se remedia assim e tal. Me parece que até um passo atrás, assim, me parece que até o final ali do século XIX, a concepção de degenerado, ainda que essa concepção também apareça nos anos 30, nos anos 40 e tal,
Mas a noção de degenerado nesse período, né, final do século XIX até ali os anos 40, ela está muito ligada à questão étnico-racial. Por quê? Porque o degenerado é um desvio, né? É aquilo que se degenerou. E o que se degenerou foi a condição do humano, na perspectiva, por exemplo, dos alienistas franceses. Você tem um sujeito primordial, o humano primordial. Quem é o humano primordial? É o branco europeu. Tudo que não é branco europeu degenerou. Foge a regra. Fundamentalmente é isso. Esta concepção de degeneração, claro que com a psiquiatria vai dando outros significados, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Funções que se degeneraram e tal, né? Depois a gente pode pensar nisso como, enfim, outras perspectivas, mas era essa concepção que ainda no começo do século XX era potente. Então a ideia de degeneração. O racismo científico, por exemplo, vai por essa perspectiva, assim, né? De reproduzir o racismo, classificando uma parte da população, ou melhor, uma parte da classe trabalhadora como potencialmente degenerada. Isso é uma coisa, né? Isso afetou a vida de crianças, de mulheres, de homens e tal. Beleza. Aí aparece a psicologia social nos anos 30, esses primeiros escritos. Porque eu nem considero muito que o livro do Oliveira Viana, de 20, seja exatamente um livro de psicologia social. Ele é um ensaio, são pequenos ensaios que ele dá o título de ensaios em psicologia social, mas o Oliveira Viana defende, por exemplo, que a escravidão foi feita, que o fim da escravidão foi muito abrupto, que a gente precisava ainda de mais algumas décadas para que o fim dela não afetasse a economia do país. Veja que é sempre o mesmo argumento, né? Qualquer mudança que vai beneficiar a classe trabalhadora sempre se usa o mesmo argumento. Fim da escala 6x1. Mas isso vai afetar a economia, isso vai quebrar a empresa. O fim de... mas isso não sei o quê. 8 horas de trabalho. Mas isso vai... É sempre o mesmo argumento, né? É isso. Mas a gente tem essa concepção. Então, a gente vai considerar anos 30 ali as obras do Briquet e do Arthur Ramos como essas primeiras, que aí de fato são obras de psicologia social, ambos médicos, né? Mas ambos empenhados na luta antirracista, nos anos 30 e nos anos 40, ambos empenhados na luta antirracista. E contraditoriamente, aliás, tem um capítulo do Raul Briquet, o livro dele se chama Psicologia Social, que ele se dedica a estudar o materialismo histórico dialético. Nos anos 30, olha só, né? Ele lança o livro em 35. Lembrando que 2 anos mais a gente tem o golpe de Estado que a gente entra no Estado Novo, né? Uma ditadura. Em 35 ele lança um livro falando de materialismo histórico dialético, e como eu disse, ambos empenhados na luta antirracista. Ainda que eu me dediquei mais a estudar a obra do Arthur Ramos, ainda que antirracista, mas acabava reproduzindo certos preconceitos raciais, né? E aí a gente pode pensar a época e etc e tal, mas é isso. Reconhecemos que está lá isso, né? Até porque ele era um seguidor do Nina Rodrigues, então reproduziu mesmo um conjunto de concepções racialistas e tal. Beleza, ainda assim ele consegue elaborar algumas concepções que para a época significavam progressos, assim. Se chamava criança anormal, naquele momento histórico, né? Então a criança era normal ou era anormal. O Arthur Ramos, que era um psicanalista, antropólogo depois, decide fala que este termo era um termo que estigmatizava, que produzia certos efeitos sociais que prejudicavam uma criança. E aí ele parte para uma outra denominação, ele chama de criança problema. Por mais que ainda seja um problema, mas é um passo adiante para tentar produzir um outro efeito do que o efeito anterior, que era permeado por violência e tal. Ao mesmo tempo, ainda que o Arthur Ramos tenha também reproduzido parte das concepções racistas, ele vai dizer que o papel da psicologia social nos estudos teóricos era denunciar a ideologia racista na ciência. Olha só, né? Isso em 36.
ele vai dizer que o papel da psicologia é também denunciar a presença da ideologia nos estudos sobre a população, sobretudo sobre a população negra. Ele está identificando que o racismo atravessa a ciência e que a gente precisa combatê-lo dentro da própria ciência. Outra concepção interessante. Me parece também que aquilo que era o racismo científico, que se fundamentava numa pseudobiologia, ele se transmuta no nosso tempo. Ele se coloca de uma outra forma. No nosso tempo, é muito difícil você ver pessoas, principalmente no campo da ciência, falar sobre, defender perspectivas racistas usando argumentos biológicos. Mas é mais comum ver posições racistas, mesmo que veladas ou mesmo que não conscientes ou expressas de forma contundente, numa perspectiva culturalista. Na perspectiva culturalista a gente vê. Quando, por exemplo, a gente começa a dizer que, olha, certas formações culturais, certos modos de escrita são mais eruditos, são mais, sei lá o quê. Lembre dos textos da Maria Carolina de Jesus, né? Que os acadêmicos ficavam... Agora todo mundo agora vai querer escrever. Uhum. Agora pronto, agora a literatura agora vai ser coisa para todo mundo e tal, né? Uhum. Que era uma questão, obviamente, né? De poder da elite. Poder de classe. Extremamente racista, né? Porque não era só qualquer um, era uma mulher preta que estava escrevendo, né? E isso era o que produzia raiva e sei lá mais o que das elites. Mas quando a gente ouve também as pessoas falando do funk, por exemplo, é o mesmo argumento, assim, o funk é marcado como... E tem que ser, porque o funk aparece nas periferias e a população preta e parda que está lá, ainda que capturado também, né? O Capital faz isso, né? Ele captura formações discursivas, formações culturais e depois as transforma numa outra coisa, né? Sim. Mas é isso, a gente sai do determinismo biológico para agora discutir um pouco do determinismo cultural, importante para o nosso tempo, que está relacionado também à própria concepção de saúde mental que a gente vai reproduzir. A última coisa nesse sentido é assim, ó, eu não acho que a gente tem que pegar o CID ou o DSM, o DSM específico, né? Pegar e jogar pela janela. Não acho que seja exatamente assim. Mas a gente precisa superá-lo. Essa é uma outra questão. Não é a mera negação do CID. Mas a gente precisa ver, inclusive, lá, porque, ó, de fato, quando a gente abre e a gente vê a descrição de alguns quadros, ok, eu acho que tem vários deles que faz sentido. O problema tá, por exemplo, vários desses quadros, eles vão dizer assim, olha, considerar questões étnico-raciais, de gênero e tal. Aí você vai para a introdução do DSM. Tá bom, porque deve ter aqui, lá, né, um manual, então vai ter um manual para dizer qual é o peso que essas questões vão ter na definição do diagnóstico, né? Ok, você vai lá na introdução olhar. E aí a gente tem um livro um manual, né, de quase 1000 páginas, eu não lembro agora exatamente, mas você tem 1,5 páginas dedicada às questões étnico-raciais, de gênero e de classe. São lembretes, assim, olha, lembrem que existe isso aqui, mas não avança nem 1 milímetro a mais sobre isso. Ué, a gente precisa jogar tudo fora? Não, a gente não precisa jogar tudo fora. A gente precisa ler com crítica aquilo lá e a gente precisa superar aquilo. Eu acho que nós, psicólogos sociais, a gente precisava dominar muito aquele negócio. Porque a gente só rebate aquela coisa quando a gente domina aquele negócio. Quando a gente sabe o que está escrito lá, quando a gente sabe... E aí quando a gente tem, inclusive, percurso, acúmulo teórico, metodológico, para rebater. Eu estava dando aula ontem e surgiu uma questão sobre determinismo, sobre a predisposição para o aparecimento de um quadro de sofrimento psíquico, né? Era especificamente falando sobre o alcoolista. E eu disse que, para mim, e aí acho que é para o nosso debate, que para mim essa ideia de
predisposição era uma sinuca de bico, assim, sabe? Que você precisa ter muito cuidado para responder esse negócio, assim. Porque então, o que é pré-condição, afinal de contas? São sujeitos que descendem de famílias que tem pessoas que consumiram excessivamente certas substâncias, é isso? Ou, em alguns quadros a gente entende que que há de fato um determinismo biológico mesmo, né? Alguns quadros de deficiência intelectual, por exemplo, a gente entende isso e tal. Mas aí, me parece que o que eu respondi era assim, me parece que a ideia de pré-condição é uma ideia fraca. Porque, veja só, parece que não são então todos os indivíduos que vão apresentar a mesma coisa. Se não são todos os indivíduos, em tese predisponentes, se não são todos, o que faz o sofrimento aparecer para um ou para outro? Se a gente estiver correto nas nossas hipóteses, e aí é para o debate, as questões históricas, as questões sociais, o trabalho, a sociabilidade, a forma de relação social, sociabilidade, né, que se estabelece neste mundo, são os elementos não que influenciam o aparecimento do sofrimento ou não sofrimento, mas que determinam esse aparecimento. A pré-condição me parece que fica um elemento coringa para dizer assim, se aparece, foi a pré-condição. Se não apareceu, é que não tem pré-condição. É um argumento fraco e esquisito, né? Mas a gente precisa dominar melhor essas coisas para que a gente consiga, de fato, pensar em alternativas sobre saúde mental, sobre adoecimento psíquico, sobre sofrimento psíquico, e quebrar um pouco, talvez, da hegemonia que a gente percebe no cotidiano. Mas acho que esses argumentos, né, não só para essa questão específica que você falou, mas todas elas que depositam numa condição biológica, genética, elas são interessantes para a psicologia e para a psiquiatria porque elas silenciam, adormecem, né, a contradição e o conflito das relações de poder e das relações sociais, porque aí não tem nada na sociabilidade, não tem nada no modo de produção capitalista que vai produzir, por exemplo, a dependência química. E veja que ela tem um lugar, né, muito relacionado ao trabalho. Volto a dizer, né, sobre isso para pensar modos de viver. Então, eu acho que sempre quando a gente deposita nas questões do determinismo biológico ou da predisposição como um lugar, né, genético ou biológico, ele aquieta, ele apazigua, né, a discussão que traz a psicologia social ao discutir as relações humanas, a discutir a vida social, a discutir o sistema político, as relações de poder e como elas oprimem e produzem sofrimento, enfim, exploração da vida, e aí por aí vai. Então, eu acho que tem um lugar, historicamente também, eu digo historicamente, mas falando de agora e Sim. também do que isso significa para o futuro, né? Que veja como as questões da neurociência, eu não estou dizendo que isso não é importante, esses estudos, mas como elas vêm crescendo na atualidade e porque é ótimo localizar os problemas humanos no corpo e um corpo que é dissociado de uma condição de sociabilidade, vamos dizer assim, né? Acho que eu acho que era isso também, né, que o Pablo estava apontando assim pra gente, porque nos anos 70 de fato o que me parece ser uma tentativa de ruptura com essas perspectivas, né? O aparecimento do que a gente chama de psicologia social crítica, psicologia sócio-histórica, assim, eu acho que é uma tentativa e aí eu acho que não tem como, né? Apesar de o que é psicologia ter sido, pela Silvia Alane, né, ter sido lançado pouquíssimo tempo ali antes do Homem em Movimento, mas me parece que o Homem em Movimento é uma obra que marca um pouco esse processo. E não à toa,
o primeiro capítulo do Homem em Movimento é um debate sobre a concepção de indivíduo, uma nova concepção de indivíduo para a psicologia social, aliás, para a psicologia, né? Esse debate é porque era importante mesmo. E o que a gente extrai dele? Claro que a grosso modo, claro que, né, estamos sintetizando muito, muito. Mas o que a gente extrai ali? Primeiro, a ideia de que a subjetividade ela é uma construção social, que o indivíduo se constitui na interação com o mundo, né? E que ele é essa totalidade cheia de contradições, mas que ele é sempre um nós. A Silvia Lene abre com uma citação dizendo exatamente isso, né? O eu é sempre um nós. A segunda consequência disso é incluir o sujeito como... aliás, incluir o indivíduo como sujeito da história. Né? Ele produz a história ao mesmo tempo que ele é produzido, ou seja, estabelece uma relação dialética entre indivíduo e sociedade. Importante para a nossa compreensão de indivíduo e para a nossa compreensão de sofrimento. A gente já chega lá, guardemos, relação dialética entre indivíduo e sociedade. As relações entre objetividade e subjetividade está lá também, extremamente importante. Não existe subjetividade que sobrevoa o mundo de forma abstrata. Subjetividade se produz nas relações objetivas da vida, né? Concreto. É isso. Estamos lidando com o indivíduo concreto, né? Por fim, uma última consequência é que Silvia Lene coloca o materialismo histórico dialético como a ferramenta teórica e metodológica fundamental para a psicologia social. Só isso já nos traz um conjunto de questões, mas, para mim, a principal delas é, a partir dessa vinculação, o que nós passamos a pensar é um indivíduo que pode alcançar a sua emancipação. Porque é isso que o materialismo histórico dialético vai produzir no seu conjunto, né? Se a ideia é produzir emancipação consciente, a partir dos processos de consciência, produzir emancipação, a gente está levando numa radicalidade a relação entre indivíduo e sociedade. Porque agora a gente está dizendo que se as condições objetivas produzem subjetividade, a gente está dizendo então que é impossível compreender o sofrimento psíquico deslocado da própria realidade material dos indivíduos. Se a gente entende que esta sociabilidade produz o sofrimento, então, consequentemente, a gente vai precisar modificar essa sociabilidade. Mas a sociabilidade não se modifica pelo esforço intelectual ou afetivo das pessoas. A sociabilidade corresponde aos modos de produção da sociedade. Então, a sociabilidade que a gente tem corresponde ao modo de produção capitalista que vivemos. E talvez a gente pudesse pensar ao modo de produção capitalista peculiar a um país de periférico, país periférico do sistema capitalista, né? Se a sociabilidade corresponde a essa forma de organização do modo de produção, para que a gente tenha saúde mental, a gente vai precisar mudar o modo de produção. Para a gente conseguir uma outra forma de sociabilidade, para a gente conseguir uma outra maneira de viver, a gente vai precisar mudar a forma de produção. Simples assim. Ou seja, pensar sobre os processos de exploração e dominação do trabalho, por isso a escala 6x1 é tão fundamental para nós, se torna uma centralidade do saber psicológico. E deveria ser também para a psiquiatria, né? Com certeza. O que a gente pode construir, como eu disse, não é jogar fora o DSM, mas perceber os limites dele e bem aos moldes de Marx, superar aquilo que está posto. E aproveitar essa deixa, então, para a gente poder encaminhando também para a finalização do nosso encontro e também trazer para todos vocês que estão nos acompanhando depois, né, que finalizando aqui a gente sempre tem um momento de debates e de construções que você pode participar quando você vem aqui presencialmente conosco. E finalizando, Fernando, eu queria perguntar para você justamente esses caminhos possíveis, né? Fica a pergunta dessa construção, acho que você já foi dizendo muito disso. Se você gostaria de complementar então um pouco disso, dessa possibilidade, dessa construção também que você está indicando que é possível para a gente poder se mobilizar enquanto categoria, sociedade, ser no meio de tudo isso. Eu vou falar uma coisa assim, a princípio, que é a afirmação assim, contundente, e aí depois eu explico. Não vai existir outra psicologia sem uma outra sociedade. É isso.
Ao mesmo tempo, as coisas não são mágicas, assim, elas não acontecem, né? A psicologia tem construído caminhos. E veja só, né? Isso é muito curioso, assim, a psicologia como uma ciência vinculada às elites, né? De fato foi utilizada como forma de apaziguamento, de ajustamento e tudo mais. O ajustamento a gente ainda poderia debater, porque, enfim, né? Mas, ainda que tenha acontecido, num certo momento da história, a psicologia, ela também passou a ouvir populações que ela não estava acostumada a ouvir, ainda que a origem dela fosse ouvir aquelas populações, né? Mas talvez numa outra perspectiva. E a psicologia foi construindo outros caminhos. Me parece que a ruptura dos anos 70, que, como eu disse, é marcada pelo homem em movimento, é um desses caminhos. Mas é um dos caminhos que, veja, tá muito intrínseco com a história da classe trabalhadora. O que a gente vivia nos anos 70? Um ascenso da classe, as grandes manifestações, a classe muito mais politizada. O golpe de 64 era era uma contra-revolução, né? A classe trabalhadora caminhando inclusive para o fim da ditadura, né? Um conjunto de processos que estão acontecendo, aquele episódio do Santos Dias, né? O congresso lá na PUC, e aí o Santos Dias havia sido morto no dia anterior ou alguns dias anteriores, tinha manifestação, as pessoas foram para a manifestação, apesar de ser um encontro lá de psicologia social. Os caminhos da psicologia estão atrelados aos caminhos da classe trabalhadora, ou pelo menos desta psicologia crítica e que vai defender algumas posições radical no sentido de que é impossível não ser radical na defesa da liberdade, por exemplo, né? Mas ela está atrelada, a emergência disso está atrelada ao movimento da própria classe trabalhadora, aquilo que está acontecendo, né, no cotidiano da classe. Só vai existir outra psicologia atrelada ao destino da classe trabalhadora. Eu acho que não sei se serão os acadêmicos que farão outra psicologia, mas quando vai se fazer outra psicologia na academia, é porque no cotidiano aquela psicologia já não está mais respondendo. E não responde por quê? Porque os caminhos da classe trabalhadora são ditados pela classe trabalhadora, ou deveriam ser, né? Aí tem os processos ideológicos que a gente pode discutir no debate. Mas a emergência da psicologia está aí, me parece, de uma nova psicologia. Ao mesmo tempo, a gente fala de psicologia popular, psicologia afrocentrada, e várias outras denominações de psicologias. A gente está construindo a coisa. Ela está em construção. Eu concordo com a ideia de que a psicologia é uma ciência sempre em crise, porque ela é uma ciência histórica. E ela é uma ciência que ela está constantemente em crise, porque a sociedade modifica, porque os indivíduos se modificam, porque os saberes não respondem, como na verdade deveria ser toda a ciência, né? Que a psicologia tem uma condição especial aí nesse mundo. Mas se essa condição for real, significa que a gente está sempre se debruçando novamente sobre as nossas categorias, sobre os nossos pressupostos e tudo mais. Mas a gente constrói. A questão é que essa construção ela não é feita simplesmente pelo trabalho intelectual, mas ela é feita no cotidiano e diria mais, assim, no cotidiano com a classe trabalhadora. Agora, como se faz isso é uma outra história, porque talvez a gente esteja falando de algo que talvez nem caiba para a psicologia, né? Porque a gente está falando de algo que ultrapassa a psicologia e ultrapassa os indivíduos enquanto psicólogo. Isso não me apreende só como psicólogo. Isso me apreende de um outro jeito, isso me apreende como um indivíduo da classe trabalhadora, que por uma questão da vida, uma questão casual, também sou psicólogo. Não, estou satisfeita. Então, acho que com essas considerações a gente fica e entra no nosso debate agora. Queria também só retomar para o Fernando poder falar um pouquinho também do seu livro, né? As maneiras de acesso a esse livro, para quem está nos ouvindo aqui também, né? Quem está assistindo o podcast. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Fazer propaganda. Sempre. O livro é legal. Não, brincadeira. Acho que nos sites, né, das livrarias online e tal. O livro tem uma mudança assim,
na forma que eu tenho pensado as coisas recentes, assim, né? O livro é o trabalho da tese, então aqui a gente vai ter uma influência muito decisiva de correntes do campo filosófico que naquele momento era o que eu estava mais próximo, ainda que tenham, né, outras aproximações. Eu fiquei muito na dúvida de publicar ou não, porque eu sempre penso que ninguém vai ler. Mas é isso, assim, acho que tem coisas, autopropaganda é fogo, mas acho que tem coisas que são interessantes, acho que reposicionar o lugar da população, da classe trabalhadora no processo de constituição da psicologia social, acho que talvez ele forneça alguns elementos de compreensão mesmo do peso dessa ruptura dos anos 70, ainda que ele se dedique a um período anterior. E é isso, um trabalho, eu trabalho na saúde pública, né? Eu trabalho no SUS, e eu fiz a tese, inclusive continuando a trabalhar, eu fui pego bem no meio da tese, foi aquele momento de pandemia, e aí eu não tinha como ver os arquivos, assim, porque são arquivos raros e que eu precisava ir até as bibliotecas, e aí eu fiquei 2 anos lendo outras coisas, mas aí os trabalhos assim que eu precisava e tal, não consegui ter acesso. Eu acho que ninguém vai ver isso, mas o pessoal lá da biblioteca de obras raras da Faculdade de Medicina da Bahia ajudou de um jeito que eles não fazem ideia, talvez, assim, que eu ligava lá e eu pedia, vocês podem digitalizar para mim a obra tal, e eles falavam, não dá, ela tá no cronograma, mas é só depois. E eu acho que eu liguei tanto para eles que num dia eles falaram, tá bom, a gente vai digitalizar. E digitalizaram a obra e tal, e isso ajudou bastante, assim, naquele momento eu não conseguia achar em lugar nenhum e tal, né? Então, agradecê-los. O pessoal de Londrina, acho que é de Londrina, que tem um grupo lá de pesquisa de eugenia e higiene mental, que é ruim, mas eu não vou... Maria Lúcia Boarini, se não me falha a memória. Eles têm muitas coisas assim digitalizadas, eles disponibilizaram isso lá. Também estão nos agradecimentos do livro, mesmo que eu nem os conheça, mas porque fazem um trabalho importante. Então, a Belinda, que é a minha orientadora, eu entendo que, apesar de estar o meu nome na capa, é um livro meu e tal, mas é um livro de muitas mãos, assim. Bacana. É isso, então, para todo mundo acompanhar, vai estar o link também na descrição para poder ter acesso ao livro, para poder fazer essa compra também. Iremos ler. Todos leiam também, que acho que é uma produção muito importante, muito interessante para nós, enquanto categoria, enquanto sociedade, indicando esses caminhos possíveis também de mobilização. Então, agradecer a todos que nos acompanharam, fazer um convite também para todos para a nossa próxima roda de conversa, que vai ser a 8ª roda de conversa desse ano, né? E a 4ª gravação de podcast, questões étnico-raciais, resistir, lutar e construir. É isso. Muito obrigado e nos vemos lá, no dia 1 de novembro. Tchau, tchau. É isso, pronto. Valeu, gente.